Fala galera, sou o Dr. Alberto, daqui da Clínica Vogan, e hoje eu vou te mostrar o melhor recurso contra o envelhecimento e a flacidez. Então, se você sente que o teu rosto está, como dito popular, ele está derretendo, ele está caindo, ele está perdendo o contorno, ou se você perdeu peso muito rápido e sente que o teu rosto ele ficou mais envelhecido e está com uma flacidez mais acentuada, hoje eu vou te mostrar um dos melhores tratamentos para o rejuvenescimento e para a flacidez. Porém, antes de eu te explicar sobre esse tratamento, eu vou te explicar sobre o processo de envelhecimento. Daí você vai entender o porquê, o que acontece com o teu rosto para você estar sentindo que ele está derretendo, que ele está pitosando, que ele está perdendo esse contorno. Então vamos fazer uma analogia, vamos fazer uma comparação para ficar melhor de você visualizar a estrutura do teu rosto. Imagina que o nosso rosto ele seja um prédio. E todo prédio ele tem três partes principais para a sua sustentação. A primeira parte é a base, a fundação, o chão, certo? Desse prédio. A segunda base é a viga. O chão vai sustentar a viga e a viga, por sua vez, vai sustentar o topo, o teto desse prédio. No nosso rosto existem basicamente o mesmo conceito de estrutura do prédio, onde a base do nosso rosto, a fundação do nosso rosto, é chamada, essa base, essa fundação é chamada de matriz extracelular. E você pode estar me perguntando, mas Alberto, o que significa matriz extracelular? A matriz extracelular nada mais é do que uma substância gelatinosa onde nossas células ficam embebidas, ficam mergulhadas nessa substância, que nada mais é também do que o nosso tão querido ácido hialurônico, que tanta gente vem buscando hoje. Na nossa matriz extracelular, né, que é a nossa fundação da pele, existem várias substâncias, certo? Só que a substância, o componente principal dessa matriz extracelular é o nosso querido ácido hialurônico. E essa matriz extracelular, ela é a base para a sustentação do nosso tão querido colágeno. E o colágeno, por sua vez, em comparação à nossa analogia com o prédio, o colágeno seria as nossas vigas, né? Então, olha só, existe a fundação da nossa pele, que seria a matriz extracelular, existe a viga, certo? Que seria o colágeno, que por sua vez vai sustentar o teto, o topo, que seria essa pele que a gente vê. Então, tem a matriz, o colágeno e a nossa pele. Então, tendo essa estrutura em mente, agora podemos entender com perfeição o processo de envelhecimento e de flacidez. Então a gente entende o porquê você sente que a tua pele, né, que o teu rosto, ele começa a derreter, que ele começa a cair e a pitosar. A gente pode entender que o nosso corpo, quando ele chega com 25 anos, ele começa a diminuir a produção de várias substâncias importantes. E dentre elas, o ácido hialurônico, o colágeno, a elastina, e além do nosso corpo parar de produzir essas substâncias, ele começa também a reabsorver. Então ele reabsorve gordura, reabsorve osso, reabsorve musculatura. Por isso que você, quando está passando pelo processo de envelhecimento, a primeira parte que você sente que está ali reabsorvendo é aqui as extremidades, né? Então a gente começa a ver que as olheiras começam a ficar mais fundas, os lábios começam a perder contorno, você começa a perder malar, então tudo isso está reabsorvendo. E aí é por causa dessa reabsorção que você sente que o teu rosto ele começa a derreter. E é por esse motivo que você também começa a ter uma flacidez acentuada. Você começa a perder todo o contorno do rosto. Então, perdemos toda a parte estrutural da nossa pele. Então, olha só, diminuiu o ácido hialurônico, como eu falei, que é a base, a matriz extracelular, certo? Diminuiu também o colágeno, que é a nossa viga. Agora, imagina só o pessoal quebrando o chão e as vigas do prédio ou de uma casa. Naturalmente, essa estrutura vai desandar. No nosso rosto é basicamente a mesma coisa. Quando a gente começa a parar de produzir ácido hialurônico, colágeno, elastina, a gente começa meio que quebrar toda a estrutura da nossa pele. Na verdade, isso acontece naturalmente. E, naturalmente, também a gente começa a sentir que o nosso rosto está derretendo, está pitosando, está perdendo o contorno. Então, quando esse ácido hialurônico e essa proteína estrutural, que seria o colágeno, começam a diminuir no nosso rosto, lá pelos seus 25 a 30 anos,
começa a aparecer os primeiros sinais do envelhecimento, que são as rugas finas aqui perto de galinha, que são os vínculos mais profundos, que é o número 11, certo? E ao passar do tempo, quando a pessoa chega lá pelos seus 40 anos, daí também chega a tão temida flacidez. E agora a gente vem para a solução, né, que eu falei lá no começo do vídeo. Qual seria o melhor recurso contra o envelhecimento e a flacidez? Qual é o melhor tratamento para o rejuvenescimento e para a flacidez? E o melhor tratamento, o melhor recurso que você tem hoje para o rejuvenescimento e para a flacidez, né, se chama bioestimulador. E aí você pode me perguntar, mas Alberto, o que é bioestimulador? O que é bioestimulação? Lembrando que bioestimulador ele é diferente de ácido hialurônico. O bioestimulador ele vai estimular as tuas células, os teus fibroblastos a trabalharem por você, a estimular colágeno, enquanto o ácido hialurônico ele vai simplesmente volumizar. Então eu tenho olheira, ou então o meu malar, minha maçãzinha, ele está começando a derreter, está começando a cair. Quando a gente coloca ácido hialurônico, ele vai levantar de novo. Simplesmente, porém, o ácido hialurônico ele não trabalha, ele não trata a pele como um bioestimulador. O bioestimulador eu estou começando a ficar com a minha pele mais envelhecida, mais flácida, mais ressecada, mais cheia de vinco. O bioestimulador ele vai trabalhar em todo esse aspecto, ele vai fazer uma reconstrução da tua derme, ele vai fazer uma reconstrução da tua pele. O bioestimulador ele é biocompatível, biodegradável e reabsorvível. E o que significa ser biocompatível? Significa que quando você coloca o bioestimulador na tua pele, a tua pele ela aceita esse produto, certo? Ela não vai criar nenhum tipo de reação ou um tipo de rejeição contra esse produto. Já biodegradável significa que o teu corpo ele vai conseguir metabolizar, vai conseguir transformar esse produto ao longo do tempo para depois reabsorver ele, né? É como se ele fosse jogado fora do teu corpo. A tua pele, ela utiliza todo o produto para produzir colágeno e esse produto ao longo do tempo ele sai da tua pele, que é diferente de um PMMA, que ele não sai, ele fica ali, o teu corpo ele não consegue reabsorver, ele não consegue degradar esse PMMA. Então existem vários bioestimuladores no mercado. Existe a hidroxapatita de cálcio, existe o Sculptra, e cada um tem basicamente o mesmo objetivo, a mesma função, tá? Que é de bioestimular o colágeno, certo? Só que cada um tem aí seus produtos diferentes. O ativo que está em cada produto é um pouco diferente um do outro. Agora, o resultado ele depende quase que 100% do organismo. Por quê? Vamos entender um pouco sobre a produção de colágeno, certo? Para produzir colágeno existem basicamente duas formas. A primeira forma de produzir colágeno é quando você coloca algum ativo na tua pele ou você toma algum ativo, que tudo isso vai dar nutrientes para o teu corpo, onde o teu fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, ela vai utilizar todo esse recurso para produzir colágeno. E a segunda forma de produzir colágeno é quando você coloca algum corpo estranho dentro da tua pele. Então, olha só, quando a gente coloca fio de sustentação, vamos pensar no fio de sustentação. Quando você coloca um fio de sustentação, o teu corpo ele reconhece, para produzir colágeno, ele tem um mecanismo onde ele reconhece que existe um corpo estranho ali na tua pele e ali ele vai envolver esse corpo estranho para tentar proteger o teu corpo. Só que, claro, que é uma coisa boa, né? Que vai começar a produzir o nosso tão querido colágeno. Por isso que a tua pele fica mais firme, fica mais bonita, fica mais com vitalidade, com viço. Quando a gente vamos colocar um bioestimulador, um hidroxapatita de cálcio. A hidroxapatita de cálcio ela tem várias esferas de hidroxapatita, que são bem pequenininhas, e a gente coloca em todo o rosto. A gente só não vai na testa, certo? Mas a gente coloca no terço médio e coloca no terço inferior. Então a gente coloca no malar, a gente coloca na mandíbula, coloca no queixo, coloca em toda essa parte, né? E aí existem milhões de partículas. O teu corpo ele vai reconhecer que tem várias partículas de hidroxapatita e ele vai começar a produzir muito colágeno. É por isso que o teu rosto ele começa a ficar mais bonito, mais firme, mais reluzente. Logo, se o resultado vai depender 100% do teu organismo,
O resultado vai depender dos teus hábitos de vida, do teu estilo de vida. Vamos supor que existe uma pessoa que bebe, que fuma, que não dorme direito, que não se alimenta direito, que é muito estressada. Essa pessoa, naturalmente, ela vai ter uma produção de radicais livres maior, muito maior, certo? Do que uma pessoa que não tem esses hábitos. Logo, essa pessoa que tem esse hábito de vida, de fumar, de beber, de não dormir direito, ela vai ter um processo de envelhecimento mais acentuado e mais acelerado do que pessoas que não têm essa característica de estilo de vida. E da mesma forma, ocorre com o bioestimulador. Quem tem esse estilo de vida, de beber, de fumar, de não dormir direito, que vai produzir muito radicais livres, quando a gente coloca o bioestimulador, que ele vai precisar de nutrientes do teu organismo para produzir colágeno, ele não vai ter. Ele vai ficar um pouco deficiente. Vai produzir colágeno, Alberto? Vai produzir colágeno, porque o teu corpo ele obriga a tua célula a produzir colágeno, porém não vai ser tão efetivo quanto a gente gostaria, né? Enquanto uma pessoa que não tem esses hábitos de vida a resposta vai ser um pouco melhor do que a pessoa anterior, certo? Do que essa outra pessoa que tem esses hábitos de vida de beber e fumar. E essa pessoa que não tem esse hábito de vida, a resposta vai ser um pouco melhor. Porém, para ter uma resposta melhor, a pessoa ela precisa se suplementar para dar nutrientes, né? Para dar recursos para o teu organismo, para quando a gente colocar a hidroxapatita, colocar o bioestimulador, o teu corpo pegar esses nutrientes para produzir todo o colágeno que ele precisa. E assim acontece também, essa diferença de estilos de vida acontece tanto com não é só com bioestimulador, mas acontece com ácido hialurônico, acontece com botox. Se você, às vezes, não bebe tanta água, fuma, bebe, não dorme direito, quando você coloca o preenchimento, né, o ácido hialurônico, o teu corpo ele tende a reabsorver muito rápido, porque o ácido hialurônico é uma substância que puxa muita água e você é uma pessoa que não bebe tanta água e é bastante desidratado, o teu corpo, quando ele precisa de água, ele vai aonde tem água, que é o ácido hialurônico. Então, o que era para durar 1 ano e 2 meses, dura 6, 7, 8 meses apenas. O Botox é a mesma coisa. O Botox, se você não tiver um suplemento principal, que é o zinco, o que era para o teu Botox durar em torno de 4 meses, ele dura em torno aí de 3 meses. Agora você pode estar me perguntando, Alberto, quanto tempo leva para a gente ver o resultado entre as sessões? Então vamos lá. O resultado do bioestimulador, lembra que eu falei que ele precisa do teu organismo para produzir colágeno? Então, para começar a ocorrer essa produção de colágeno, quando a gente faz uma primeira sessão, você vai começar a ver resultado a partir de 3 meses depois. Então você vem no consultório, você coloca o bioestimulador e passa 1 mês, passa 2, é como se você não tivesse feito nada. E no 3º mês em diante, você começa a ver o teu rosto mais firme, mais iluminado, mais bonito. Alguma coisa ficou melhor ali em ti, você não consegue perceber, porque realmente é algo bem natural, porque ele começa a produzir o colágeno do teu próprio corpo, certo? E aí, quantas sessões precisa, Alberto? Daí vai depender. Se for uma pele um pouco mais madura, né, ali pelos seus 40, 50, 55, 60 anos, vai precisar aí de pelo menos 3 sessões. Uma sessão a cada 60 a 90 dias. Se for uma pele um pouco mais jovem, entre 25, 30, 35 anos, daí precisa basicamente de 1 a 2 sessões para prevenir esse envelhecimento, certo? E agora, quais são as contraindicações? Pessoas que têm doença autoimune, pessoas que estão com alguma infecção na pele, pessoas que têm infecções recorrentes, pessoas que têm algum tipo de inflamação recorrente no corpo, pessoas que tiveram filho recentemente ou estão grávidas. Isso são contraindicações absolutas, certo? E quais são as reações adversas, Alberto, que isso pode me trazer? As reações que a gente mais vê em bioestimulador é basicamente as mesmas reações que a gente tem com o ácido hialurônico. Então, fica um pouco, demasiado, né? Fica inchado, às vezes pode ficar com eritema, no outro dia pode inchar um pouquinho. O bioestimulador, ele incha bem menos que o ácido hialurônico, tá, gente? O ácido hialurônico no outro dia, como ele puxa água, então ele incha bastante. O bioestimulador não. Ele incha, mas na hora. No outro dia já está bem tranquilo. E aí o que a gente precisa fazer após o procedimento?
O que a gente sempre indica é para a gente massagear bem aonde foi feito. Então, toda manhã, quando você fizer o bioestimulador, toda manhã, durante pelo menos uns 7 a 10 dias, você fazer uma massagem no teu rosto. Para que isso, Alberto? Para estimular as esferas que estão lá dentro. Então, para as esferas não aglutinar, para não ficar num único ponto, certo? Então, você vem, ó, faz bastante massagem, faz bastante massagem lift, para espalhar essas esferas e aí ter uma produção de colágeno mais uniforme, certo? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comenta isso. Até o próximo vídeo.